celebrando esta festa litúrgica do batismo de Jesus, Jesus que foi batizado nas águas do Jordão, nós também queremos aprender um pouco mais sobre o nosso batismo, sobre aquilo que significa, sobre aquilo que simboliza para nós, para a nossa vida cristã e, sobretudo, o batismo que nos torna discípulos missionários de Jesus. Dani, o batismo é aquilo que é a porta de entrada para a nossa vida cristã, é aquilo que nos insere numa comunidade. E viver o batismo é viver também esse discipulado de Jesus, não é? Importantíssimo, Padre, para a gente relembrar a todo momento. Eu acho muito importante, todo ano aqui no Bênção da Manhã a gente reforça isso e a gente aprende cada vez mais. Por isso quero convidar você a acompanhar com a gente o trecho bíblico com a narrativa do batismo. Naquele tempo, Jesus foi da Galiléia ao Jordão para encontrar João e ser batizado por ele. Mas João quis impedi-lo, dizendo: Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, pois convém que cumpramos toda a justiça. Então João cedeu. Logo que Jesus foi batizado, saiu da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele o Espírito de Deus em forma de pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, em quem pus toda a minha complacência. Esse trecho do Evangelho de Mateus que nós acabamos de ouvir, é interessante que ele traz vários significados para cada um de nós. Primeiramente, o batismo já era algo antigo. Desde o tempo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, já se havia o costume de batizar as pessoas. Mas naquela época, o batismo era celebrado como purificação dos pecados. Por exemplo, se alguém da comunidade tivesse cometido algum crime, tivesse feito algo muito grave, ela precisaria passar por um ritual de purificação. Por isso o batismo celebrado dentro do rio, como sinal de purificação, de lavar o coração daquela pessoa do pecado que ela cometeu. E naquele tempo a grande figura como batizador daquele tempo era João Batista, que era primo de Jesus. Ou seja, o batismo era reservado aos pecadores, aos criminosos, aqueles que fizeram algum crime para a comunidade, algum crime muito grave que deveria passar por uma purificação. Mas Jesus foi batizado, Dani. Será que Jesus fez algum pecado? Será que Jesus fez alguma coisa errada que necessitaria de uma purificação? É a pergunta que nos faz o Evangelho de Mateus. Obviamente que não. Jesus foi batizado para nos dar um novo significado para aquele ritual antigo. No momento em que Jesus saiu das águas, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Do mesmo jeito que o Espírito Santo vem sobre a nossa vida no dia do nosso batismo. E lá do céu, Deus proclamou: Este é o meu Filho amado. Nele eu ponho o meu bem-querer. Olha que bonito, Dani. De uma condição de pecadores do Antigo Testamento, nós passamos a uma condição de filhos amados pelo nosso Deus. Então, o batismo é esta passagem de uma vida de pecado, de uma condição de pecadores, para uma dignidade de filhos amados. Então, esta é a maior realidade que o batismo nos insere, na filiação divina. Nós nos tornamos filhos amados pelo nosso Deus. Então, Dani, nós também somos filhos amados pelo nosso Deus. Não agora como pecadores, mas agora como filhos. Muito importante a explicação do senhor, esclarece bem, né? Principalmente essa questão da história do batismo e com realmente o fato do nosso próprio batismo. Padre, na igreja, liturgicamente falando, o batismo
Por que a festa do batismo do Senhor, ela marca e encerra o ciclo do Natal? Nós temos aqui, Dani, o calendário, né, litúrgico da igreja, e o calendário que nós seguimos, ele tem como 2 pontos principais, que é o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. Então, neste grande eixo, nós temos as principais celebrações da vida de Jesus. Então, o ciclo litúrgico celebra a vida de Jesus. Então, nós começamos com o ciclo do Natal, com o tempo do Advento, a preparação, que são 4 semanas. Depois nós temos o Natal de Jesus e nós temos estas festas do tempo do Natal. Festa da Sagrada Família, festa da Santa Mãe de Deus, a festa da Epifania, que nós celebramos ontem. A Santa Mãe de Deus foi dia 1º, né? Isso mesmo, Dani, dia 1º de janeiro, né? E a festa que nós celebramos no dia de hoje, né? Que é a festa do batismo do Senhor. E assim nós fechamos o ciclo do Natal e passamos ao tempo comum. Esse tempo aqui. Exatamente. Que a gente vai entrar, que é o tempo comum. Que é os ensinamentos de Jesus. Jesus que passou pelo mundo fazendo o bem. Então Padre, nós vamos aprender com Jesus. E essas 2 festas, a Epifania e o batismo, bem próximas, o mundo inteiro celebra e já celebrou? Como funciona? Isso mesmo, Dani. Na realidade, o batismo de Jesus também é uma epifania, né? As Sagradas Escrituras nos ensinam que existem 3 epifanias. A primeira é a manifestação de Jesus aos magos, que nós celebramos no dia de ontem. A segunda epifania é o batismo de Jesus, que celebramos no dia de hoje. E a terceira epifania é as bodas de Caná, quando Jesus começa a sua missão pública. Então, epifania é manifestação, comunicação de Deus. Lembra do evangelho que nós acabamos de ouvir? Deus proclamou lá do céu: "Este é o meu filho amado", esta comunicação de Deus. Então, Deus se comunica com a humanidade através do seu Filho Jesus. Então, Dani, estas festas estão muito ligadas uma à outra, como uma continuidade do ciclo do Natal, de uma revelação da identidade de Jesus. Quem é Jesus para nós? Ele é o Salvador, o Redentor, o Filho amado de Deus. Então, qual é a missão da igreja durante esse ciclo do Natal? Mostrar quem é Jesus, mostrar a identidade de Jesus. Então nós encerramos este ciclo do Natal, este tempo do Natal, com essa belíssima afirmação do Evangelho de Mateus. É o Filho amado, em quem Deus coloca o seu bem-querer. Padre, e na nossa realidade, né, o batismo é a porta de entrada para os outros sacramentos, né? Ela é, então, o primeiro sacramento da nossa vida cristã. Isso mesmo, Dani. O batismo é o primeiro e o mais fundamental sacramento para a nossa vida cristã, porque nos insere numa comunidade, nos insere numa vida de igreja, uma vida eclesial. Então, o batismo ele também é cheio de símbolos, de significados, porque ele também é um sacramento sensível. Sacramento vem de sagrado, um sinal sagrado, o qual nós somos consagrados a Deus. Então nós temos aqui alguns elementos, né, Dani, que falam sobre a nossa vida cristã, que falam sobre esses símbolos que remetem também ao nosso batismo. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre estes símbolos, né? E o símbolo mais fundamental do batismo, que é a água. A água que é sinal de vida nova, a água que nos recorda o Rio Jordão, o local onde Jesus foi batizado, a água que é sinal de purificação, água sinal de vida nova, água sinal também de movimento, que nos traz esta vida cristã, que também é um movimento, que é um processo também de autoconhecimento, de inserida ao mistério de Cristo. Então, o elemento principal para o batismo, que é a água, do qual também nós somos batizados em nome da Trindade Santa. Padre, agora
para quem não é batizado, né? Existem tantas histórias, né? Tantos motivos, justificativas. Ai, não fui batizado porque eu fui criado com uma família tal e hoje eu queria ser batizado, mas eu não quero, não adianta mais, porque eu já sou velho, já estou casado, já moro com alguém. Ah, porque eu já estou doente, não precisa. Para quem não é batizado, qual é a diferença dessa pessoa, do batizado e de quem não é batizado? Dani, o batismo é para todos. Todos nós somos convidados a ser batizados, né? Marcados com esta bênção de Deus. E quem não é batizado não participa dessa bênção de Deus, né? Mas pode participar. Você que ainda não é batizado, procure a sua paróquia, procure a igreja aí do seu bairro. Peça também esse sacramento tão importante, é a bênção de Deus na sua vida, é você fazer parte desta família cristã. Então, é muito importante. O batismo, geralmente, a gente celebra quando é criança, né? Porque nos fala do testemunho da fé dos pais e dos padrinhos. Nós nascemos numa cultura, nós nascemos numa família, nós nascemos numa tradição religiosa. Ninguém vem neste mundo por acaso, né? Nós somos herdeiros de uma tradição que nós recebemos da nossa família. Então são os nossos pais e padrinhos que nos levam para ser batizados. E depois, quando a gente fica mais adulto, a maturidade vai chegando, aí nós somos convidados a confirmar esse batismo com o sacramento do crisma, que complementa o sacramento do batismo. Então, se você não é batizado, não tenha vergonha, viu? O batismo não é apenas para criança, não. Procure a sua paróquia, procure a sua igreja aí do seu bairro, faça também um tempo de preparação, a catequese, que é importante, e não deixe de receber este sacramento da bênção de Deus na sua vida. Ainda mais se sente esse desejo no coração, né? Vou fazer umas perguntinhas rápidas, dúvidas minhas, para quem talvez possa servir essas dúvidas, né? Sou mãe solteira, não, já me disseram que eu não posso ser batizada. Posso ser batizada? Claro. A mãe? Sem problema nenhum. O batismo não é reservado a quem é casado, quem é solteiro, não existe nada que impeça. O batismo é reservado para todos aqueles que querem fazer parte da família de Deus. Provavelmente essa resposta vai ser a mesma da próxima pergunta. Nasci numa família cristã, mas não católica. Depois de adulto, me decidi e quero ser batizada e participar da igreja católica. Posso? Com certeza, Dani. O importante é que os padrinhos sejam praticantes da fé, que sejam pessoas coerentes, pessoas católicas, de vida de igreja, para dar um bom exemplo também, né, Dani? Às vezes a gente também escolhe os padrinhos que, em vez de ser um exemplo, acaba até atrapalhando, né? Acaba sendo um mau exemplo para o afilhado. Então, o importante no batismo é fazer bem uma escolha dos padrinhos, padrinhos que tenham vida de igreja, que tenham vida de oração, que sejam um exemplo também para os seus afilhados. O batizado só acontece dentro da igreja se eu estiver numa situação de cárcere, por exemplo, preso ou num hospital ou internado em alguma instituição para algum tipo de tratamento. Eu posso ser batizado? Dani, a igreja nos ensina que existem 3 maneiras de realizar o batismo. Quais são? O batismo da água, que é esse que nós celebramos dentro da igreja. O batismo de sangue, que são aquelas crianças que morrem antes de receberem o batismo, né? Ou aquelas pessoas que são martirizadas, que são perseguidas em situações de guerra, de conflitos, né? E tem o terceiro batismo, que é o batismo de intenção. Ou seja, você tem a intenção de batizar aquela pessoa, aquela criança. Então, através da fé da igreja, através da fé pessoal de cada um, nós também conferimos esse batismo, né? Olha que bacana. Então, é um sacramento que é fundamental na vida de todos nós, que nos abre também as portas para o reino de Deus. Padre, eu perguntei da mãe solteira, né? Que ela própria quer ser batizada e também quer batizar o filho. E quando os pais, né? Os pais também têm ali a sua família, seus filhos e também não são casados, podem receber o batismo? Dani, o batismo é para os filhos, não é para os pais, né? Então, o batismo é reservado para a criança que é apresentada diante de Deus. Então, se o pai e a mãe são casados ou não,
isso não tem tanta interferência, né? Isso não tem tanta complicação. O mais importante é que os pais, de coração, com consciência, com liberdade, leve o seu filho para ser batizado. Isso que é o mais importante, né? É aquilo que a igreja também orienta, pelo menos os padrinhos, né? Sejam casados ou então que sejam solteiros, para dar um bom exemplo, para dar um bom testemunho para os seus afilhados. Padre,